Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados pelo conhecimento de Deus. Por que precisamos conhecer a Deus? Porque sem o conhecimento de Deus, nós nos tornamos simplesmente religiosos neste mundo. Qual é a vontade de Deus? Que nós o expressemos, que o revelemos, que entendamos que a nossa vida, como a de Cristo, deve ser e tem que ser uma oferta em favor da justiça, uma oferta em favor da vontade do Pai, para que ele seja revelado e conhecido neste mundo, para que as pessoas vejam a sua glória por meio de nossas vidas, para que as pessoas o vejam em nós. Somos enviados. Nós fomos enviados por Cristo, assim como ele foi enviado pelo Pai. Qual o propósito desse envio? O revelar ao mundo, manifestar o reino, revelar o reino neste mundo. Isso que nós temos que entender. Por isso nós precisamos ter os nossos olhos iluminados, para que vivamos a vontade do Pai. Paulo, escrevendo aos irmãos de Efésio, isso lá no capítulo 1, do verso 16 ao 18, ele fala sobre isso, sobre sua oração por aquela igreja. Ele diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então nós precisamos desse entendimento, precisamos dessa compreensão. Mas isto só ocorre quando conhecemos a Deus, quando nos propomos, nos empenhamos em saber, em querer e buscamos com zelo essa vontade. Pois a nossa vida não está em nos acharmos, em procurar nos salvar das situações, em nos salvar a nós mesmos, mas em entendermos que temos que fazer da nossa vida uma oferta. Como Jesus disse: quer ser meu discípulo? Negue-se, tome a cruz e siga-me. Não existe outra maneira. Isso que nós precisamos entender. E o conhecimento do Pai vem de morrermos para a nossa natureza humana. Na realidade, quando compreendemos a salvação, nós entendemos que nós morremos com Cristo na cruz. O que nós precisamos fazer é caminhar essa jornada de santificação. E caminhar a jornada de santificação implica em rejeitarmos a nós mesmos, rejeitarmos os nossos desejos, a nossa vontade, em favor da vontade do Pai, para que ele seja conhecido. E para isso nós precisamos crescer, amadurecer, precisamos entender que temos uma responsabilidade perante Deus, um compromisso com ele, com relação à sua vontade, para que nós possamos dentro do corpo expressar ele ao mundo. Pois nós só revelamos Deus através das nossas relações, e nós precisamos amadurecer para isso. Precisamos entender essa vontade do Pai, precisamos compreender a vontade do Pai. Fazer da nossa vida uma verdadeira oferta a Deus. Que a gente possa entender isso, que a gente possa crescer, e nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos ter os nossos olhos iluminados, precisamos compreender a obra de Deus, precisamos compreender a revelação que ele nos traz. Somos filhos de Deus, e o nosso papel é revelá-lo neste mundo, tornar a oração do Pai Nosso uma realidade na terra, para que ele seja conhecido, pois sabemos que ele é glorificado por meio das nossas vidas quando as nossas obras glorificam a ele. E as nossas obras precisam revelar Deus neste mundo. Nós temos que entender isso. Se não entendermos isso, nós não viveremos a vontade do Pai.
Que a gente possa crescer nisso, que a gente possa amadurecer nisso, que possamos ajudar uns aos outros nessa jornada, entendendo que o nosso papel é salvar-nos uns aos outros. Não é eu me salvar, mas ajudar o outro a se salvar, neste processo de crescimento, amadurecimento, expressão e revelação do Pai ao mundo, sabendo que alcançamos isso não porque merecemos, não pelos nossos méritos, não pelo nosso esforço, mas foi a graça de Deus operando, Ele nos encontrando, Ele nos buscando, Ele nos salvando e nos reconciliando por meio de Cristo Jesus. Sua graça que nos salva. E isso Ele faz por meio da fé em Cristo Jesus, da obra que Ele realizou na cruz, pois é Cristo, seu Filho, que nos apresenta diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E nós precisamos rejeitar as paixões humanas, santificar o procedimento, para que ele seja visto em nós e para que ele seja glorificado por meio das nossas vidas. Que nós possamos entender isso e fazer da nossa vida essa oferta em favor das pessoas, em favor da justiça, em favor da vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.